Olá pessoal, vamos para então o último tema, última análise, último estudo desse livro, né? Finalizando para começar, eu sou Fernando Moraes, você está no canal Luzes e para mim é um desafio muito grande. Foi para mim um desafio muito grande. É a primeira vez que eu falo de espiritismo na internet e há assuntos então nos quais eu não tenho domínio, né? Mas então eu compartilhei com vocês o que eu sabia, o que eu sei. Eu peço aí pro pessoal, 5 ou 6 pessoas assistiram e aquele vídeo, né, que eu fiz sobre os filhos e outro também, eu não estou lembrado. Acho que é filmes de terror, tem mais gente que assistiu, eu fico muito feliz e aos poucos o canal Luzes vai aí ganhando público. O objetivo principal é ajudar pessoas, tá? Jamais, nenhum projeto meu eu uso para ficar famosinho, tá, gente? É simplesmente um projeto que tem tudo para crescer. Eu aos poucos quero divulgá-lo, mas ele não estou divulgando muito. E como eu disse, ajudar as pessoas. Esse é o último tema do livro Fundamentos da Reforma Íntima, que é o Abel Kiesel, acho que é assim que fala, um homem que teve várias obras do Espiritismo aqui. Ele era médium aqui em Matão, e então, pelo espírito Carbachudo, que sempre foi um homem muito honesto, muito ético. Para você que não sabe, Carbachudo então foi o primeiro prefeito da minha cidade, Matão, São Paulo. Ele saiu do Rio de Janeiro com problemas de respiratório, acho que era o começo de tuberculose. Ele fez a vida dele aqui, morreu com 60, 70 anos, eu acho, em 1940, 1930, eu não estou lembrado. Eu sempre li muito a vida dele, que eu tinha outros projetos, não deu certo, então agora eu não estou lembrado. Então, faz tempo que eu não leio nada sobre Schutter. Eu quero ver então se eu faço algum vídeo biográfico dele, né? Então vamos para a primeira parte, que é uma emoção para mim muito grande e é uma satisfação enorme. Então, quase concluindo esse livro maravilhoso, né? Finalizando para começar. 1000, olha que legal, nós estamos em 1000 reflexões. Todos os encarnados possuem condições de empreender a reforma íntima, que é a chave mestra para a mudança interior, quer dizer, não anterior, aprimorando o espírito e glorificando a jornada terrena em busca da regeneração. Gente, a reforma íntima, na verdade, ela é o autoconhecimento, mas então relacionado ao espiritismo. Autoconhecimento é o autoconhecer-se da filosofia, que nós sabemos muito bem, é um aprendizado que há muito tempo eu procuro buscar, e agora então que eu estou achando para praticar em minha vida, para estudar. E a reforma íntima é então para os espíritas, para os curiosos, porque é relacionado à reencarnação e à doutrina dos espíritas, mas para você que não é espírita, eu passo então um autoconhecimento para vocês, que é a mesma coisa, mas não é então destinado ao espiritismo, como que eu já falei. Mas todas as pessoas têm então condições de fazer a reforma íntima. Tem pessoas que conseguem mais facilmente e tem pessoas que conseguem de um modo mais difícil, que conseguem aos poucos. Por quê? Porque tem pessoas mais evoluídas e tem pessoas menos evoluídas. Lembrando que esses mais evoluídos são pessoas que passaram por tudo que nós já passamos, e ele simplesmente superou os desafios. Ele então se fez mais evoluído. Não existe pessoas melhores ou pessoas maiores ou pessoas inferiores no espiritismo. Cada um está no estágio que se encontra pelo seu próprio esforço, tá? É um processo que a evolução espiritual é um processo que não é só dessa vida, mas também de outras reencarnações, de vidas passadas, enfim.
né? Mas o importante é a gente sempre procurar fazer, tá? A gente pegar esse livro, ou não gostou do livro, não tem problema nenhum, mas é simplesmente você pegando palestra e você corrigindo, você fazendo uma busca dentro de você mesmo para corrigir os seus erros. Você corrigindo seus erros, você vai se tornar uma pessoa melhor, você vai evitar doenças, você vai muitas vezes evitar cair em armadilhas e você vai ter mais paz espiritual que as pessoas que não têm, que não fizeram a reforma íntima. Infelizmente, gente, não é todo mundo que consegue aí chegar na reforma íntima, ou melhor, que não conhecem, que não tem condições de assistir esses vídeos, porque infelizmente não tem emprego, infelizmente está na miséria, e nós precisamos orar então, rezar para que essas pessoas, os nossos irmãos, essas pessoas que elas possam ter uma vida mais digna, porque o país é um país extremamente desigual e nós sabemos muito bem disso, tá? Então vamos rezar para que essas pessoas tenham uma vida mais digna e que elas possam ter acesso no qual esse material, esses vídeos, e no qual que vocês estão tendo acesso, e que eu então recebi o presente da espiritualidade, do meu mentor espiritual, para comentar esse livro, começando o meu canal Luzes, comentando esse livro. Não poderia ser outro livro. Esse livro é o livro perfeito para começar o meu canal, tá? 1001. Cada espírito, no entanto, possui o seu limite espiritual de tolerância, a bagagem espiritual que o acompanha milênios, a partir da sua criação, indicando o que está e o que não está preparado a de pronto alterar no seu modo de ser, pensar e agir. Gente, cada um tem uma bagagem espiritual. Tem gente que tem mais paciência, tem gente que tem mais bondade, tem gente que tem um pouquinho de vaidade, tem gente que não tem orgulho, tem gente que é um pouquinho mais tolerante. Cada um chegou nessa reencarnação como se fosse um videogame. Cada um vai passando de fase até chegar no chefão final. O chefão são os nossos demônios que está dentro de nós, que está dentro de nós, né? Então, a sua dificuldade que você está agora, minha alergia. A sua dificuldade que está agora na sua vida é a dificuldade que você não trabalhou nela ainda, né, dessas reencarnações. Então chegou o momento agora, esse 1001 me fez ver isso, de você trabalhar nesse erro, porque você vai ter que consertar isso, tá certo? 1002. Essa bagagem não é imutável, porque se fosse, tornaria útil todo o processo de reforma íntima. Deixaria vazia de conteúdo da justiça divina e somente serviria para reevidenciar uma falsidade, a de que cada um é como é e não pode mudar. Então, gente, essa bagagem, você precisa tratar dela, você precisa corrigir esse erro que lhe incomoda, tá certo? Essa bagagem, ela não é impossível de corrigir. Essa bagagem eu estou falando do erro que você tem ainda para corrigir. Tá? E não adianta a gente ficar falando, não, mas eu estou com 80 anos, eu não vou mudar. Ou simplesmente, eu sou assim, eu nasci assim, eu não vou mudar. Gente, todas essas frases é uma desculpa para a gente não corrigir o nosso erro. A gente não pode entrar nessas desculpas, porque não existe isso. Tem muita pessoa que eu conheço, chegou nos seus 110 anos e sempre estudou. Por exemplo, a minha bisavó é uma pessoa que sempre foi muito presente na minha vida. Ela morreu com 92 anos, ela conseguiu seu diploma de alfabetização com os seus 80 anos, tá? Então, o que eu estou querendo dizer é que não tem desculpa para você fugir desses erros.
E você vai deixando para outra reencarnação, depois eu faço. Na outra vida eu faço, que na outra vida vai chegar e não vai chegar só esse erro para consertar. Vai chegar as outras coisas também. Muitas vezes nós fazemos coisas, pequenos detalhes que são erros graves e a gente esquece. E quando a gente desencarnar, a gente vai lembrar de tudo que a gente fez. Tá? 1003. Se todos são capazes de romper esse limite espiritual de tolerância, imanente aos seus âmagos, resta saber como fazê-lo, em quanto tempo e quais suas vantagens disso. Então eu vou trabalhar na ideia que eu entendi essas questões, gente. Se, por exemplo, eu tenho aquele erro, se eu sou uma pessoa muito ciumenta, se eu sou uma pessoa ciumenta doentia, eu não sei se é isso que quis dizer, mas eu estou pegando dessa visão. Eu preciso mudar isso. Como que eu trabalho com ciúmes doentio? Primeiramente é o meu próprio. Porque o ciúmes é uma insegurança. Se é ciúme doentio, a pessoa não se ama nem um pouco. Perdão. Agora a pessoa vai dizer como que ela pode ir melhorando nesse ciúme, se ela precisar de um psicólogo, psiquiatra, melhor ainda, porque são profissionais maravilhosos. E quanto tempo ela pode simplesmente... ela pode até colocar um tempo para arrumar esses erros dela, e quais são as vantagens disso. Então, por exemplo, você precisa respeitar o seu limite. Tá? Até quanto tempo? Eu sinceramente, gente, na reforma íntima que eu pratico, eu não coloco tempo não, tá? Porque eu me cobro muito, e eu acho que essas coisas de tempo, para mim não é uma boa. Mas o importante é você sempre procurar fazer ela. Não importa se vai demorar ou não, mas passar um ano, você se transformar em uma mulher com menos ciúmes, com ciúmes mais equilibrado, vamos dizer assim. Porque milagre não existe e nada vai acontecer do dia para a noite. Aí depois, estudando esse lance de ciúmes exagerado, né, ciúmes doentio, a gente precisa ver o outro erro também, eu estou colocando esse como exemplo. Qual que é a vantagem de você simplesmente sair desses ciúmes doentio? As vantagens são inúmeras. Primeira coisa que quando você é uma pessoa ciumenta, o seu companheiro ele fica preso em você. E ninguém fica preso, ninguém consegue ficar preso. Então, muitas vezes, e é errado disso, mas muitas vezes, para você entender o contexto, as pessoas traem. Por quê? Porque elas se sentem presas nessas pessoas que têm ciúmes doentio. É errado, mas as pessoas tentam escapar dessa prisão aí. Outras coisas é simplesmente o desânimo que o companheiro tem, porque a companheira é ciumenta doentia e o amor não. Mas eu acho que isso deixa tão desconfortável no casal que o casal não tem outra saída do que terminar. Então, o próprio, e olha só, aqui o ciúme doentio, a pessoa faz de tudo para não terminar o casamento, segundo a segundo essa pessoa que tem o ciúme, esse ciúme doentio, mas ela mesma que destrói o casamento. Porque simplesmente ela acha que ela é dona do marido ou da esposa, e esse inferno que ela vai fazer, vamos dizer assim, desse desconforto muito grande que ela vai fazer, é culpa então desses erros dela. Além de simplesmente ela destruir a vida dela, não aproveitar a vida dela. Muitas vezes eu já vi em festa pessoas ciumentas, a pessoa não se diverte. A pessoa fica matutando sempre atrás do marido ou da esposa ali. Gente, isso não é vida. Não é verdade? Primeiro, para fazer é indispensável a reforma íntima, alterando efetivamente para melhor o jeito de ser, de agir, de raciocinar, enfim, bulando o íntimo. Então, gente, tem dois passos aqui, né? Tem primeiro, segundo e terceiro passo. Vamos colocar aqui esses três passos
Agora eu não sei se seria para a reforma íntima ou desses erros aí, então, que... Vamos colocar aí, então, colocando no exemplo desse erro, desses ciúmes doentio que eu estou colocando como exemplo. A pessoa que tem esse ciúme doentio, ela então, alguém vai indicar para ela, com certeza a espiritualidade vai, ou o pai, ou a mãe, ou o amigo vai orientar para ela a um centro espírita, a pessoa vai no centro espírita e a pessoa é indicada a fazer a reforma íntima, né? Ela estudando a reforma íntima, ela vai ver que os ciúmes, ela é uma insegurança. É um sentimento, gente, que tem muito casal fala que é bom ter ciúmes e tal, mas é uma insegurança. Pode ser até meio legalzinho, né? A pessoa ter ciúme, porque é prova que um gosta do outro e tal, mas é muito bom essas pessoas terem um amor próprio. Então, tipo, ela vai vendo o contexto desses ciúmes dela, ela vai percebendo que ela não se ama. Que ela ama os outros, ela ama o companheiro dela, só que ela não se ama. Ela não se amando, ela não vai ter paz espiritual. Ela vai ser uma pessoa que não vai ter respeito por ela, ela vai ser uma pessoa que vai aceitar migalhas do carinho do seu companheiro, porque muitas vezes é assim, a pessoa que tem ciúmes doentio, ela clama por migalha e ninguém merece clamar por migalha. Desculpa, gente, minha alergia tá toda hoje, né? Então, é o seguinte, ela vai analisar como que é o ser dela, como que está o ser dela ali. E com a ajuda, como que eu te falei, de profissionais e da reforma íntima, ela vai ver como que está indo o jeito dela de agradar o marido. Ela vai perceber que ela está simplesmente pedindo por migalha e ninguém merece receber migalha, nem de amizade, nem de amor. Ela vai analisar como que ela age, se o marido dela dá no trabalho. Às vezes, então, a pessoa fica totalmente desesperada, achando que o marido está traindo e o marido simplesmente, o cara, o coitado, está lá, então, trabalhando, ou para a mulher também, né? Ou a mulher também, que existe muito homem ciumento. E Deus me livre, possessivo ainda. Então, essa mulher, ou esse cara que chegar na reforma íntima e ver e ele quer trabalhar esses ciúmes aí doentio, que é um exemplo do que eu estou dando para vocês, ele vai começar a analisar e então ele vai estudar ele. A melhor coisa que acontece num ser humano, gente, é simplesmente quando a pessoa cansa de sofrer. Isso é maravilhoso. Já é meio caminho andado. A pessoa, ela cansa de sofrer e simplesmente ela já quer mudar as coisas. Isso que é o demais, gente. Nem tudo é infinito. Até aqueles espíritos, só uma curiosidade, aqueles espíritos inferiores, que vai 200 anos que dá de uma pessoa que é coitado, né? Coitado entre aspas, mas a pessoa cansa. E esse cansar é maravilhoso. 1005, ia falar 1500. Segundo, o tempo não é algo genericamente mensurável, porque depende da força de vontade de cada um. É igual que eu falei para vocês, né? Logicamente, nos primórdios, quando o espírito é mais ignorante e rude, falar em tempo, nesse sentido, significa falar em milênios. Entretanto, essa obra não se destina a esses, que habitam planos mais inferiores da existência. Fala-se a humanidade atual. Ainda grandes é uma comunidade em fase de provas e expiações, mas em vias de transmutar para a merecida fase de regeneração. A todos os que se encontram nessa etapa da evolução é possível empreender a reforma íntima. Uma parte levará anos, outras séculos. Maior ou menor tempo de luta é racionalmente proporcional ao maior ou menor empenho de cada um na reforma do seu âmbito. Gente, esse 1005 ele está falando aquilo que eu falei para vocês. Ao meu ver, a reforma íntima, ela é um tema que vai durar em muitos séculos, até milênios.
tá? E eu vou falar outra coisa, talvez sendo audacioso, ambicioso, não sei, acho que é audacioso. Até esqueci, né, a palavra que descreve isso. Em outros planos também é usada a reforma íntima. Não tem como fugir da reforma íntima. A reforma íntima, ela é a principal ferramenta para você evoluir espiritualmente. Então, o cara está falando nesse livro que esse livro é para, não apenas na reencarnação desse livro, que esse livro é de 1950, 1960, eu acho, mas então, para todas as pessoas que estão na Terra aqui. Tá certo? Principalmente, gente, agora, então, na pandemia. Que a gente que é espírita, a gente sabe muito bem, a gente que estuda espiritismo, que nós estamos em tempos conturbados espiritualmente. E que a reforma íntima, ela chegou perfeitamente nas nossas mãos para a gente, além de ficar longe de muitos problemas do mundo, a gente ficar preparado para uma nova era, que é a era da regeneração. Né? Terceiro, 1006. As vantagens, elas são imensas. Na vida espiritual, que é definitiva, o ser terá condições de atingir, com o calcário dos degraus, a felicidade perene. A perfeição, meta maior de todos que caminham na trilha deixada por Jesus. Na material não é diferente. Quem consegue modificar a maneira equivocada de encarar a jornada física, adquire maior capacidade de absorver infortúnios e, com isso, resigna-se com mais facilidade. Essa características que poucos possuem torna a vida mais tranquila e feliz. Eu ainda, gente, quando ali inocentemente falei para vocês do exemplo dos ciúmes doentio e tal, no primeiro caso, eu estou vendo agora que seria então os três passos, não os casos, para a reforma íntima. Mas eu espero que vocês pegaram um exemplo de uma pessoa que tem os ciúmes doentio, quando ela chega na reforma íntima, que também é muito útil. Eu coloquei como outro exemplo. Né? Esse terceiro passo é aquilo, né? É aquilo que a gente falou aí no estudo inteiro. No plano espiritual, na vida espiritual, a pessoa que pratica a reforma íntima, a pessoa, ela simplesmente, ela vai ter então uma visão do mundo espiritual um pouco mais leve, um pouco mais consciente. As pessoas que estudam a reforma íntima, quando elas desencarnam, elas não ficam naqueles lances desesperadores como que infelizmente muitos ficam, tá? Na vida espiritual também, a pessoa ela já vai estar preparada e ela simplesmente vai ter um espírito um pouco mais leve, então, que ela conseguiu, não sei, talvez curar todos os seus erros, mas muitos dos erros dela, ela conseguiu ter uma visão diferente e diminuir na sua vida prática. Né? A vida física é simplesmente o quê? Você não vai cair nas armadilhas do mundo, como consumismo, fofoca. Você vai perceber que não tem como você condenar e nem julgar os outros, porque você erra também. Então você não vai ficar julgando todo mundo. Você não vai ter sentimentos negativos. Obviamente que você não vai ser Jesus. Isso é muito, muito difícil, porque ele é um espírito puro e tem milhões e milhões de anos. Mas simplesmente na vida espiritual, principalmente na vida espiritual, mas na vida física, você vai ter mais paz e tranquilidade. Porque você sabe muito bem que tratar as pessoas com falta de educação é terrível. Porque algo que você não gostaria. E, enfim, a pessoa que faz a reforma íntima, ela terá mais tranquilidade porque ela vai
de uma vida mais lógica e mais equilibrada. Espero que você esteja entendendo o que eu estou falando aqui. 1007. Você porque eu estou trocando os números ali, né? O limite espiritual de tolerância é algo semelhante ao maior ou menor preparo que o espírito naturalmente possui para enfrentar os obstáculos da existência material. Diante deles, alguns homens mais evoluídos conformam-se com mais docilidade. Outros, menos preparados, rebelam-se. Da rebeldia total à resignação plena, há uma gama imensa de posições intermediárias, de maneiras que o limite espiritual de tolerância varia de ser humano para ser humano. Gente, o 1007, eu já comentei atrás, cada um tem um limite espiritual. Cada um é cada um. Tá? Então, tem gente que quando chega a problema na vida financeira, tem uns que ganham mais dinheiro, tem outras pessoas que passam fome. Não estou falando todo mundo, estou falando alguns. Outros que são enganados pelas suas companheiras, enchem a cara, infelizmente cometem alguma loucura. E tem gente que quando é traído, a pessoa sofre, mas ela simplesmente está tranquila, ela está de boa e ela segue a vida dela. Cada um é cada um, e eu não estou julgando ninguém com isso. Tá? Então cabe a nós simplesmente de trabalhar a reforma íntima, com a ajuda do psicólogo ou do centro espírita, se for necessário, para a gente se tornar o mais preparado possível. Tá? 1008. Esse limite espiritual de tolerância no processo de reforma íntima deve ser gradativamente aumentado. Ou seja, quanto mais amplo e flexível ele se tornar, mais tolerante e pacífico será o homem. E justamente essa a meta ideal para oferir desenvolvimento interior e, consequentemente, evolução. Gente, eu não vou comentar, porque é a mesma coisa, tá? 1009. A observação diária e a singela dos atos da vida humana pode evidenciar o que se está falando. Há encarnados que são submetidos a provas duríssimas, de todos os tipos, desde que nascem até o instante do desencarne e, apesar disso, amam a Deus. Conformam-se, dão amostras de fé na palavra, vontade de lutar, renúncia espontânea e solidariedade. De onde vem tal força? Do âmago, certamente. São espíritos mais evoluídos que a média, cuja reforma íntima encontra-se em avançado estágio. São mais felizes, apesar, na aparência, serem sofredores. O critério é interior e não exterior. Por isso se enganam aqueles que imaginam que a felicidade está ligada ao sucesso material. É verdade, gente. A gente vê que tem muitas pessoas que sofrem do nascimento até o desencarno, e são pessoas que têm bastante fé. São pessoas que simplesmente rezam, pessoas fortes e pessoas que animam os outros. Essas pessoas são as mais evoluídas, né? Então, gente, muitas vezes a gente acha que simplesmente o que vai aumentar a nossa fé, tem muita gente que acha que o que vai aumentar a nossa fé, ou melhor, que vai aumentar a nossa felicidade, ou vai diminuir os problemas, são os bens materiais. Tá? Eu quero jogar uma pergunta aqui, gente, há muito tempo que eu fico pensando nisso, né? Que isso me vem em 1009, né? Todos nós amamos praia. São raras as pessoas que não gostam. E muitas dessas pessoas, quando você fala de paz para elas, elas vêm dar um cenário de uma praia. Aí a pessoa tira a foto na praia e tal, e é uma delícia. É um sonho você ir na praia, né? Só que a paz, a sua paz, ou melhor, você só consegue ter paz quando você vai para a praia?
Você só consegue você só consegue ter paz quando você vai no centro espírita. Você só consegue ter paz quando você viaja. Se você é uma dessas pessoas, eu quero jogar essa reflexão. Que você só consegue ter paz quando você coloca os pés no mar, ou você vai para outro lugar. Por quê? É só na praia, porque é só na viagem que você vai encontrar paz. Por que você não tem paz na sua casa, no seu emprego, na sua faculdade, na sua escola ou na sua família? O que acontece? Sabe, gente, é apenas uma reflexão. Porque muitas vezes, por exemplo, as pessoas, quando perde o alarme da indústria, ou das 6 horas ali na loja, que o funcionário vai embora todo feliz, sexta-feira, e é gostoso, obviamente. Mas por que muitas dessas pessoas só acham paz depois da sexta-feira e antes da segunda-feira? Outra reflexão sobre isso. Por que muitas pessoas têm paz quando bebem uma bebida alcoólica? Por que a pessoa só tem paz quando ela bebe a segunda caixa de cerveja? Ou a terceira garrafa de uísque? E outros dias? O que acontece com sua paz? Gente, isso é muito grave. Obviamente que é muito bom a gente descansar, a gente tomar alguma coisa, viajar, ir na praia e tal. Mas o certo é que você aproveite todos esses dias. O que tira a tua paz? Você gosta de trabalhar na sua área? Você gosta da sua família? Qual é o problema? Qual é o problema de você encontrar paz depois das 6 horas de sexta-feira? O que acontece no seu trabalho? Eu vou deixar uma tarefa para vocês como professor. O que vocês podem fazer para ter mais paz no dia de semana? Porque, gente, a gente precisa aproveitar todos os dias. A gente precisa encontrar uma paz todos os dias. E não vai achando, gente, que a paz só está no mar, ou no centro espírita, ou na igreja. Você que precisa dela. Aí eu já lanço outra pergunta. Você é um instrumento de paz? Você é aquela pessoa que toma um passe, reza o Pai Nosso e inferniza todo mundo? Vamos colocar a nossa cabeça para trabalhar. Se você quiser paz, seja um instrumento de paz. Se você quer ter uma vida melhor, você quer ter uma vida mais tranquila, você quer ter uma vida mais com paz, analisa o que está tirando sua paz durante segunda a sexta-feira. Porque a vida não é só no final de semana. A vida não é só na praia. A vida é você dentro da sua casa, é dentro do seu trabalho. Por que você não tem paz no seu trabalho? O que te incomoda? Então, gente, muita paz para vocês. Beijão, felicidades, demais.